Vamos lá, galera, começando aqui, comentando a primeira questão número 16 de Direito Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. Primeira questão, conduta de importunação sexual. Fica atento, pessoal, na importunação sexual o agente pratica o ato delituoso, ou seja, pratica o ato libidinoso contra a vítima e tem que ser uma vítima direcionada, e é exatamente aí o erro que a gente encontra no item D. O cidadão, ele pratica o ato libidinoso, mas o ato libidinoso que é praticado contra a vítima tem que ser direcionado contra uma pessoa específica e não de uma maneira abstrata e indeterminada. Fica atento, porque aquilo que era chamado de crimes contra os costumes, hoje é chamado de crimes contra a dignidade sexual, que é exatamente o que trata aqui o gabarito da prova, a letra A. Passou a ser chamado crime contra a dignidade sexual e, além disso, pessoal, fica atento, por quê? Porque todos os crimes contra a dignidade sexual recentemente trouxe uma modificação legislativa e a ação passou a ser pública incondicionada em todas as situações. Já tivemos circunstâncias da ação penal ser privada, depois condicionada à representação da vítima, mas hoje isso mudou. Todos os crimes, ação pública incondicionada. Portanto, gabarito, letra A. Vamos seguir, pessoal. Questão 26 já está trazendo aqui uma circunstânciazinha de processo penal, tá? E olha só, fica ligado porque a questão do monitoramento eletrônico tem sido bastante discutida e, apesar de significar um eficaz controle sobre os atos praticados pelo acautelado e que pode sim garantir o cumprimento regular de outras medidas cautelares, ou seja, você coloca o tornozelamento eletrônico no cidadão para saber onde ele está andando, para ter certeza que ele não está para saber que ele não está frequentando determinados lugares que ele não poderia frequentar, ou para saber também se ele está mantendo contato com a vítima, se aproximando da vítima, que é também uma das espécies de medida cautelar existentes. O erro do gabarito da prova, tanto no item 3 quanto no item 4, é que, o erro do gabarito da prova no item 2, o erro do gabarito da prova no item 1, pessoal, é porque o monitoramento eletrônico, apesar de indispensável como medida cautelar, ele não é necessariamente imposto pelo juiz, atrelado, condicionado a outras medidas cautelares. Via de regra, existe tanto o monitoramento eletrônico como a proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, ou seja, estamos combinando duas medidas cautelares, mas isso não é a regra. Eu posso ter somente o monitoramento eletrônico? Posso. Então, o erro do gabarito no item 1 é exatamente esse. Não precisa existir, não tem a necessidade de eu combinar medida cautelar, monitoramento eletrônico com outras medidas cautelares. Ela é uma medida cautelar que pode ser imposta de maneira autônoma. Portanto, gabarito, letra D. E já seguindo, pessoal, questão 27 está trazendo também uma circunstância do processo penal e fica ligado, procedimento do júri. Decisão recentíssima do STJ, que já foi cobrado no ENAD, que é a questão do efeito suspensivo do recurso de apelação do Tribunal do Júri. Fica ligado, estamos diante de duas garantias fundamentais que estão em confronto, e isso foi discutido pelo STJ agora em decisão recente de 2022. Percebam, a soberania dos vereditos é uma garantia fundamental, tem previsão constitucional. Portanto, aquilo que é decidido pelos jurados não pode ser reavaliado no mérito. Soberania dos vereditos, garantia fundamental. Mas assim como é uma garantia fundamental a soberania dos vereditos, também é uma garantia fundamental o princípio da presunção de inocência, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Garantia fundamental de um lado, garantia fundamental do outro, elas estão em confronto. Qual deve prevalecer? Entendeu o STJ que a soberania dos vereditos deve prevalecer. Portanto, a partir do momento que eu tenho a decisão condenatória proferida pelo conselho de sentença, o juiz faz a dosimetria da pena, aplica a pena e essa pena ela é cumprida imediatamente. Ainda que eu tenha recurso de apelação, esse recurso de apelação no rito do júri não tem efeito suspensivo, ou seja, o réu não poderá aguardar em liberdade a decisão e a resolução sobre esses recursos. Decisão interessante, muito recente do STJ, a gente precisa ficar ligado na jurisprudência dos tribunais superiores. Pessoal, seguindo, questão 28, também trata de processo penal. Fundamentação do magistrado sobre os motivos
do seu livre convencimento. Lembra que o artigo 93, inciso 9 da Constituição, traz o que chamamos de livre convencimento motivado. Você, juiz, é livre para se convencer a partir da apreciação das provas dos autos, mas deve motivar, e a falta de motivação é nulidade absoluta do processo. Portanto, o gabarito correto, letra A. As duas preposições, além de estarem corretas, apresentam-se como complementares uma da outra. Gabarito correto, letra A. Processo penal, prova muito simples, pessoal, muita coisa que trabalhamos de maneira bem reiterada em sala de aula. Pessoal, voltando agora para o direito penal, questão 15 trata dos itens que discutem a questão do princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade do direito penal. Percebam, o direito penal é o último soldado de batalha. Ele só vai agir quando todos os demais ramos do direito falharem. Se eu não posso resolver um problema com o direito civil, se eu não posso resolver um problema com o direito do trabalho, é a função agora do direito penal de entrar em cena e atuar. Por isso disse que a obrigação do Estado de punir deve ser feita de forma subsidiária. A intervenção do Estado no direito da liberdade do cidadão, ela deve ser mínima. Não é uma oportunidade, não é uma discricionariedade do legislador atuar dentro das causas relacionadas ao direito penal. Ele deve fazer isso quando, se e somente se for absolutamente necessário, o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade do direito penal. Pessoal, gabarito correto, portanto, letra B. E aí, gente, para a gente encerrar, a questão discursiva número 4 trata de uma... E aí, pessoal, questão discursiva número 4 tem circunstância de direito penal, de direito trabalhista, foi uma questão que trazia ali uma interdisciplinariedade dentro da análise do direito. Do ponto de vista do direito penal, crime de redução à condição análoga à de escravo. Pessoal, artigo 148 do Código Penal e artigo 149 estão dialogando, seja o sequestro e cárcere privado, porque de fato a pessoa estava privada de sua liberdade. Portanto, teria aí o crime de sequestro e cárcere privado do artigo 148. Porém, no artigo 149, que trata da redução à condição análoga à de escravo, pessoal, convenhamos que a supressão da liberdade da vítima, além de simplesmente não permitir que ela vá e exerça o seu direito de ir e vir, colocava ela também em uma condição de trabalho forçado, sem salário, ou com salários muito baixos, que eram repassados a terceiros. Portanto, pessoal, crime de redução à condição análoga de escravo. Esse diálogo com o artigo 148 era indispensável, que era uma questão aberta, era uma questão discursiva, então você precisaria detalhar tanto um quanto o outro, mas lembra, direito penal a gente analisa dolo, e o dolo específico dos agentes. Nesse caso, quando restringir a liberdade da vítima, era colocar ela para trabalhar forçadamente. Portanto, crime do artigo 149, redução à condição análoga à de escravo. Valeu, galera!